muito se falou da questão de governança, né? E assim, né? Hoje o Porto Velho, esse estado atual, né? Estado enfim, né? Que foi decretado de emergência, faltou um pouco de informação também para a população, porque, né? Segundo o governo, né? Enfim, a federação, ela tem uma regra, via de regra, né? O estado, o município, a entidade ali, ela tem que investir cerca de 15% do PIB em saúde. Isso é a regra. Em tese, se o município investir 15% do seu PIB em saúde, ele era para estar resguardado, seria o suficiente, né? Mas a gente tem declarações, por exemplo, do ex-prefeito Hildon Chaves, que fala, né, ele sempre falava em todos os eventos relacionados à saúde, ele sempre falou, né, que o SUS ele é gratuito, mas ele não é barato, né? Porque, enfim, né, em tese, as pessoas acreditam que aquele atendimento que ele está recebendo ali ele é gratuito, mas aquilo é tudo gerado pelo imposto, né? E muitas vezes, né, não é centralizado. Às vezes a gente paga aqui por estados maiores, enfim, né? Tem toda essa questão aí, né? Então, assim, o que o sindicato almeja fazer, né, visto que a título até de informação, né, 15% seria, né? Mas hoje Porto Velho já investe 24% do PIB em saúde, e é insuficiente, estamos em estado de emergência, né? Então, assim, isso nos leva a crer o quê? Que nós não temos arrecadação suficiente para poder contratar mais médicos, né? Porque seria a solução, não, vamos contratar mais, vamos pagar mais, vamos aumentar o salário, mas está no teto já, né? Então, assim, a solução é lá em Brasília. Então, o que o sindicato propõe, o que o sindicato sendo eventualmente a chapa 1 eleita, iria se propor, né, a conversar, né, em Brasília, né, com a Câmara, com o Senado, para poder tentar amenizar essa situação, porque eu acho que parte também de vocês isso daí. Sim. Ricardo, o que acontece? Eu fui gestor há muito tempo e tenho domínio sobre essa área de conhecimento. Realmente, os municípios, 15%, 12,5% lá do Estado, e esse recurso vem fundo a fundo. A Secretaria de Saúde e a Secretaria de Educação têm um fundo municipal de saúde, um fundo municipal de educação, que esse recurso vem direto para o gestor da saúde, e ele que vai gerir isso daí, vai ordenar as despesas mediante a isso. E tem o aporte do próprio município para minimizar ou mitigar essa falta de recurso para a manutenção da máquina. Mas a máquina também funciona com a produção. O Ministério da Saúde, ele repassa para o município, para o Estado, aquilo que o Estado e o município está produzindo. Então, é uma máquina um pouco mais complexa, que não fica só nesses valores. Então, é algo que existe esses valores que são fixos e existe valores que são variáveis, conforme a produção que aquele município está efetivamente executando. Eu vou dar exemplo para você, o Estratégia de Saúde da Família, o governo federal, ele aporta para cada equipe de saúde da família um valor de incentivo para aquela estratégia. Então, além dos recursos lá, dos 15%, vem valores também a maior nesse sentido. O que acontece é que, quando você tem uma saúde pública de prevenção que ela está caótica, evidentemente que o desdobramento disso é uma saúde que vai necessitar da cura, do tratamento, que o custo é muito alto. Então, você não conseguindo prevenir, o paciente hipertenso, ele vai virar um AVC, e esse AVC vai precisar da tomografia, vai precisar do neurocirurgião, do leito de UTI. Se você não conseguir tratar o diabético lá na unidade básica de saúde, esse diabético vai evoluir com pé diabético, com infecção grave, uma amputação de perna, e o Estado tendo que bancar essa pessoa no INSS o resto da vida. Ou o paciente vai evoluir com insuficiência renal, porque não houve a prevenção na atenção básica. Ou a gestante vai ter um parto prematuro e vai precisar do bebezinho, de uma UTI neonatal, com um custo altíssimo. Então, essa dinâmica complexa da saúde pública é que precisa ser bem elucidada, e nós, no sindicato, por expertise própria nossa, nós podemos contribuir com isso.
contribuir com proposta, planejamento junto aos municípios, demonstrando que esse tipo de ação, fortalecendo a atenção primária, minimiza os agravos para o serviço terciário. E em sendo assim, essa mão dupla que o sindicato pode, com a nossa chapa, atuar junto aos municípios, também viria a contrapartida da condição de trabalho para o médico, da boa remuneração para o médico. Então, nada nos impede da nossa chapa, com a expertise que nós temos, criarmos para os municípios treinamentos, capacitação em gestão pública, que é uma inovação. Nunca se ouviu falar isso. Um sindicato ajudando a gestão pública a se estruturar, desde que eles priorizam o interesse que é social, que é a valorização do profissional de saúde. Ora, numa mão nós estamos dando uma possibilidade de estrutura para municípios, onde nós podemos sim estar junto com os secretários municipais de saúde, aprimorando os processos dele, e em contrapartida, eles, municípios, ajudando a gente a criar um piso salarial para o médico em Rondônia. Olha que legal. A gente cria uma economicidade técnica a orientar secretários de saúde. Essa orientação técnica traz uma economicidade impactante, e essa economicidade a gente utiliza para reestruturar o ambiente de trabalho e melhorar a condição salarial. Então, o sindicato nosso tem condição hoje, em sendo eleito a Chapa 1, de fazer essas propostas. Eu tive essa semana conversando com o prefeito de Candeias, o Lindomar Garçom, que é muito influente politicamente, foi deputado federal, tem entregas aí em quase todos os municípios de Rondônia, nessa propositura. Olha, eu preciso de ajuda, nós médicos precisamos de ajuda, mas nós também podemos ajudar. Nós podemos também criarmos dentro do sindicato um grupo técnico que possa fazer uma assessoria muito legal, aonde para os municípios menores que têm fragilidades na área administrativa, levar para eles essa condição de orientação, de tal maneira que ali, ao criar a economicidade, a contrapartida para a gente são só duas coisas: condição de trabalho e salário digno. Nós não estamos falando de salário exorbitante, salário digno. Criar uma legislação onde o salário do médico de Rondônia ele tem um valor que é atrativo para o profissional médico, seja lá para a atenção básica, para o PSF, seja para as unidades pré-hospitalares, UPAs, pronto atendimento, ou para o HPP, que está lá no município, subutilizado, porque não tem gestão, ou até para os hospitais terciários, hospital de base e outros que precisam dos especialistas de subespecialização, inclusive. Então, nós do sindicato, nós temos essa visão. E eu conversei longamente com o prefeito de Candeias, que é um líder entre os prefeitos, demonstrando que, em sendo eleito, essa é uma linha que nós vamos atuar. A gente vai propor trabalharmos junto com os prefeitos, secretários de saúde, demonstrando para ele processos administrativos que vão trazer para ele economicidade e vão ter alcance maior. E com isso, entendo essa economicidade, o investimento na condição de trabalho e na remuneração profissional para as pessoas que estão atuando na saúde de forma digna. Não pode um município, Ricardo, lá no interior de Rondônia, abrir um edital de concurso público para médico e no edital está lá um salário mínimo. Isso não é digno com a profissão de quem ficou 10 anos trabalhando. E o sindicato não aceita isso. Seguramente nós não aceitamos isso. Então nós precisamos ter uma linha séria de atuação com planejamentos concretos que isso pode ser efetivado de tal maneira que essa mão dupla seja muito, mas muito boa socialmente, pelo alcance que vai ter,
as pessoas que precisam do sistema, como também para o profissional médico. Porque eu entendo que, e vou te dizer exemplos, se nós pegamos a Associação de Prefeitos aí e criarmos, dentro dessa perspectiva, um processo licitatório macro, com todas as prefeituras, que vai comprar dipirona, vou dar um exemplo para você, vamos colocar, todo mundo vai comprar dipirona, paracetamol, remédio para pressão, remédio para diabetes, então tem uma lista lá de 500 a 1.000 itens de medicamentos, e se você conseguir agregar todos os municípios numa licitação única, cada um com a sua cota, quem vai participar dessa licitação são as fábricas. E ao fazer isso, a economicidade para o município é acima de 40%, 60%. E isso é viável. E quando se faz isso, a própria fábrica que ganhou lá 50, 60 itens, ao fazer a entrega, ela entrega para os 52 municípios. Agora, se você pega hoje, Ricardo, um município lá com 15 mil habitantes e o prefeito, o secretário de saúde precisa licitar dipirona, o quantitativo é pequeno, então não tem interesse uma fábrica de querer vender dipirona ali. E quem que vai vender? São outros que visam lucro. E qual que é o valor da dipirona? É mais caro do que se comprasse no quantitativo macro. Sim. Então são ideias que nós do Sindicato Médico, nessa visão revolucionária, porque isso não é comum, né, Ricardo? Sim, sim. Isso não é comum. Numa visão revolucionária, nós do Sindicato Médico, nós podemos contribuir nesse processo. O que nós visamos e nós queremos politicamente com isso? Nós queremos que haja o resgate da dignidade do profissional. Isso não é só para o médico, não. Haja o resgate da dignidade do profissional que trabalha nas unidades de saúde públicas. Uhum. E isso é necessário. Sim. Ou nós vamos ter que esperar uma nova pandemia, Deus o livre, para que as pessoas enxergam o profissional da saúde como importante. Verdade. Entende? Verdade. Eu tive essa semana toda sensibilizando, abrindo portas, criando pontes, escancarando janelas com deputados, com prefeito, com várias autoridades que possam contribuir com esse processo. E isso é muito sério porque isso pode ajudar toda a nossa população.